Hoje nós lembramos o mês da Bíblia, o dia da Bíblia, mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus, à Bíblia. No primeiro domingo, na primeira semana de setembro, eu fazia à comunidade uma proposta para que nesse mês de setembro dessemos de presente uma Bíblia, para que as pessoas, recebendo a palavra de Deus, elas pudessem entrar em contato, em sintonia com esta palavra. Aí fica a pergunta para mim, para você: nós demos uma Bíblia de presente? E aqui o primeiro questionamento: imagine vocês o impacto que teria essa proposta se nós a tivéssemos colocado em prática. Muitas das coisas não acontecem, tanto na nossa vida como no mundo, porque nós não nos unimos para fazer grandes ações, valorizando particularmente a palavra de Deus. Imagine vocês se todos nós tivéssemos dado uma Bíblia de presente. A divulgação, a manifestação, a expressão que esta palavra poderia ter na vida das pessoas. E isso tem que começar comigo, com a gente, conosco. Nós que somos da comunidade, ter mais gosto pela palavra de Deus, pela Bíblia. E a palavra de Deus hoje é tão fácil tê-la conosco. Nós podemos hoje levar a Bíblia não somente como livro, mas podemos levá-la no nosso celular, no nosso telefone. Existem tantos aplicativos sobre a Bíblia de graça. Tem também os pagos. Você pode baixar o aplicativo da Bíblia de graça no seu celular. E onde você estiver, você pode abrir esta Bíblia, essa palavra, e começar a ler. Hoje é tão muito comum as pessoas no celular, olhando as mensagens no WhatsApp. Que bom se a gente também tivesse uma preocupação de olhar também esse WhatsApp da palavra de Deus, da Bíblia. Como seria bom, tudo seria diferente. Pela internet você pode baixar Bíblias em todas as línguas: português, inglês, francês, alemão, italiano, grego, hebraico. Pela internet você pode estudar a língua hebraica. Não é difícil, é fácil. Você pode administrar seu conhecimento bíblico, estudando, fazendo curso online sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Você sabe que a gente não lê a Bíblia porque a gente não quer, que nós não tomamos uma decisão de ler a palavra, de gostar da palavra de Deus. O que certamente nos tem faltado é gosto pela palavra de Deus. Existem aplicativos na internet que você pode baixá-los gratuitamente sobre a leitura bíblica do dia a dia da palavra de Deus. Aí você acompanha pelo seu celular as leituras da Bíblia durante o dia. Aí você tem um contato constante, diário com a palavra de Deus. Às vezes nós olhamos uma Bíblia católica que custa tão baratinho, R$18, por exemplo. Você sabe que no mundo protestante você nunca vai encontrar uma Bíblia com menos de R$30. E os católicos vendem Bíblia baratíssimas. E a gente nem assim se dispõe a fazer esse exercício de doar e de divulgar a palavra de Deus. Que bom seria se a gente saísse também pelas casas por aí, falando sobre a palavra. É tão comum eu receber na minha casa um evangélico com a Bíblia dele,
e pedindo 1 minutinho, 5 minutos, para que ele pudesse explicar a palavra de Deus para a gente que é católico. A gente poderia fazer isso. O que custaria a gente reunir a nossa família, a minha família, para uma leitura bíblica, ao menos uma vez por semana, 5 minutos? Que bom seria se eu me programasse a fazer a leitura da palavra de Deus todos os dias. E durante o período de 1 ano eu possa ler todas as Escrituras. Você que está aqui na Assembleia, você já leu toda a Bíblia um dia? Já leu? Ou você é também daqueles que só lê alguns textozinhos da Bíblia? Começa lá de Gênesis e vai até Apocalipse, fazendo todo dia uma leitura de 15 minutos. Você lê a Bíblia todinha durante 1 ano. Esse exercício nós precisamos fazer, irmão. Você poderia se propor hoje, fazer uma promessa para você: antes de eu morrer, eu tenho que ler a Bíblia. A gente vai na igreja a vida toda, e talvez você já tenha uma idade bastante já adiantada, e você ainda não leu as Escrituras todinha, do começo ao fim. Então está na hora de a gente começar o exercício do conhecimento da palavra de Deus. E falando da palavra de Deus, nós temos esse belo texto de Mateus capítulo 21, verso 28 seguintes, que é uma das palavras mais difíceis de Jesus, que é uma das palavras mais duras de Jesus, dirigida a seu povo. Jesus se encontra com os anciãos e os sacerdotes do templo, 2 classes de pessoas que todas conheciam de cabo a rabo as Escrituras. O sacerdote detentores do poder eclesiástico, sabedores de tudo aquilo que se refere sobre Deus e sobre o culto. Os anciãos juízes do povo, na linguagem moderna, advogado, juiz, promotor e assim por diante. Os anciãos, homens que entendiam da lei, que conheciam profundamente as Escrituras. É com esse grupo que Jesus se debate. E Jesus, na conversa com eles, Jesus não discute com eles. Na sabedoria jesuânica, Jesus conta para eles uma parábola, uma história, uma arapuca, para pegar os incautos, porque eles eram bons intérpretes da lei. Mas só que não bastava ser bom intérprete da lei, tinha que ser aplicador da lei e vivenciador da lei, porque não adianta somente ser bom conhecedor da palavra, temos que viver a palavra e praticar essa palavra. Aí Jesus conta para eles uma parábola simples, pequena, que qualquer pessoa sem a mínimo conhecimento bíblico poderia responder. Jesus fala para eles: um homem tinha 2 filhos. Se tinha 2 filhos, existia o mais velho e o mais novo, claro. E destes 2 filhos, um talvez era um bom filho, outro um mau filho. Como normalmente nós escamoteamos a situação achando que os nossos filhos são todos iguais. É tão comum você encontrar pais por aí que falam: olha, eu trato meus filhos do mesmo jeitinho, todos eles. Que mentira lascada, né? Todo filho é diferente, não tem um filho igual. E se for igual, não são 2, é um só. Mas os pais insistem em querer dizer que tratam os filhos igualzinho um e outro. Aí Jesus conta para eles: olha, um pai tinha 2 filhos, e simplesmente o pai disse para o filho: filho, vai trabalhar na minha vinha.
Talvez este era o filho bom. O filho falou assim: eu vou, papai. Não é assim que nós queremos que nossos filhos sejam? Que faça tudo que mamãe pede e tudo que papai pede. Este é o filho ideal, que todos nós desejamos, evidentemente, porque isso parece que faz parte dos nossos arquétipos de frustração que nós temos. Filho vai trabalhar na minha vinha, eu vou sim, papai. Mas ele não foi. E começa a existir, os problemas. Era o filho bom, que para agradar os pais, fez aquilo que o pai havia pedido, mas só que se retrai, não vai. Aí o pai chega para o outro filho e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. Papai, eu não quero trabalhar na vinha, essa não é a minha missão. Esse é o filho ideal. E esse filho que desobedeceu o pai, acabou se arrependendo e foi trabalhar na vinha. Veja vocês, irmãos, duas condições da vida humana: a condição daquele que é bom, mas não pratica a sua bondade, e a condição daquele que não é bom, mas se arrepende da sua maldade. E aí Jesus, ele termina perguntando para eles: qual dos dois vocês acham que agiram melhor? Olha, qualquer gente burra saberia dizer que foi o segundo e não foi o primeiro. Então aqui começa a aparecer os grandes problemas da interpretação de Jesus. E finalmente Jesus vai dizer: olha, em verdade eu vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Se um padre pé rapado falasse isso, nós ficaríamos revoltados. Mas isso quem disse foi Jesus. Por que será que Jesus vai dizer isto? Porque Jesus vai fazendo a interpretação da lei. Aí veio João Batista e ninguém deu importância a João Batista. João Batista pregou, anunciou o evangelho, pregou a conversão e a mudança, e que isto representou para o povo judeu? Nada. Aí veio Jesus, estava vindo, estava em processo, também as pessoas não davam atenção, e aqui começa a aparecer os detalhes da palavra de Jesus. Irmão, não adianta ser bom. Não é que Jesus está dizendo que nós temos que cometer bastante pecado para ir para o céu. Não, não é isso. Jesus está dizendo que não adianta você ser bom se você não tem prática de justiça. Para Deus, Deus não olha a minha bondade, Deus olha a minha justiça. Esta é a diferença de um filho de Deus. Aquele que é bom, ele praticamente, ele faz tudo aquilo que as pessoas querem, porque ele não quer perder a sua consistência de bondade diante das pessoas. As pessoas boas, elas querem passar a ideia de bondade para com os outros, e elas não querem entrar em conflito com ninguém. Essa é a função das pessoas boas. Por detrás desse texto está o que nós chamamos de teologia da retribuição, que Deus só dá o céu para aqueles que são bons, e o inferno para aqueles que são maus. Mas Jesus inverte o papel, dizendo que o céu é dado aos justos, e pode ser dado às prostitutas, e aos pecadores públicos, aos cobradores de impostos. Agora cá entre nós assim, olhando a nossa comunidade, dentre nós que estamos aqui hoje, quantos prostitutos que nós temos aqui? Poucos. Quantos de nós aqui comete adultério? Poucos. E a maioria
tudo bom. Então nós temos um jogo de salvação e de perdição. Aqueles que são pecadores empedernidos, o inferno. E aqueles que andam bem na vida, o céu, a salvação. Jesus inverte os papéis, porque não adianta você ser bom se você não pratica a justiça. E aqui este evangelho, ele é carregado e é marcado de uma religiosidade, infelizmente, comum nos nossos dias. Uma religiosidade intimista, eu e Deus. Uma religiosidade subjetiva, eu e Deus. Uma religiosidade vertical, eu e Deus. E nada de comunidade. Nada de relacionamento humano. E esse mundo católico e evangélico que hoje nós temos, vive assim, irmãos. Normalmente, nós assistentes das televisões, especialmente católicas, é isso que acontece. A televisão fala aquelas coisas bonitinhas. Ali você indo na televisão, você assistindo a televisão. Que coisa melhor hoje do que você assistir a missa pela televisão? E que não tem valor nenhum. Sejamos claros, sejamos honestos. E quantos se gabam de ter ouvido e assistido a missa na televisão, não sei o quê. E fica lá olhando o que os padres pregam, o que os pastores anunciam, e nós ficamos todos embebidos. E nós sabemos que isso não tem vantagem, não tem proveito nenhum. Isso simplesmente nos coloca diante de uma teologia de retribuição. O problema é eu e Deus e a comunidade que se dane. Hoje ninguém quer saber nada de comunidade, irmãos. Aí você vai para aqueles encontros da Canção Nova que promove lá, e você fica todos volta cheio do Espírito Santo, que não traduz e não reforma, não traz nenhum benefício. Esse é o mundo da retribuição que nós vivemos, e hoje a televisão está cheia desses personagens. Personagens que dão aquilo que eles têm na relação com Deus. É tão comum você ouvir na televisão, talvez não católica, mas protestante: Deus tem obrigação de dar para mim aquilo que eu peço, porque está nas Escrituras. As coisas estão escritas nas Escrituras, então eu vou pedir, porque Jesus disse ali: pedi e recebereis. Aí eu faço tudo para pedir, porque eu vou receber, e Deus tem obrigação de me dar aquilo, porque Ele prometeu. Esse é o Deus que nós vamos inventando, esse é o Deus que nós vamos criando, e certamente esse é o Deus que Jesus estava condenando entre os anciãos e sacerdotes do templo. Por isso que Jesus tem essa palavra dura, que as prostitutas, elas vão antes no céu do que nós. Por quê? Porque uma prostituta, porque um adúltero, porque um pecador público pode chegar no céu antes do que nós? Porque eles têm matéria de conversão. Tem matéria, tem pecado para ser confessado e para ser redimido. As pessoas boas, irmão, não têm matéria de pecado, por isso que não poderão ser perdoadas. É tão comum a gente ouvir o católico dizer: olha, eu não tenho pecado para confessar. Mas é claro que você não tem pecado, você é tão bom, que você é digno de pena apenas. Você não tem pecado porque você não tem justiça. Se você começar a praticar a justiça, os pecados começarão a aparecer na minha vida, porque eu estou lutando contra a corrente do mundo que está aí. E esse mundo que está aí é um mundo que nos coloca diante de pessoas boas. Até dizem maldosamente, talvez, o povo brasileiro é um povo bom. É tão bom que não sei com quem votaremos semana que vem.
Esse é o nosso grande desafio, justamente. Por quê? Porque nós somos bons. E nós somos certamente comprados por aqueles também que se consideram bons e bom para o povo. E nós, como gostamos dos bons, nós nos aliamos àqueles que são bons. Querido irmão, querida irmã, fica aí o grande desafio de Jesus. A gente precisa mudar de postura, porque senão os grandes pecadores, eles chegarão no céu muito, muito antes do que nós.